Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós cantamos músicas de ressurreição, nós cantamos canções de Cristo ressurreto, nós cantamos canções da volta dele, nós cantamos canções que nós não somos nada, que precisamos dele, e todas essas canções estão alinhadas com o que vai ser ministrado hoje. Nós vamos falar sobre os discípulos no caminho de Emaús. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 33. Nós vamos ler uma porção boa da Bíblia hoje. Quem achou, diga amém. Aleluia. Que diz assim: naquele mesmo dia, dois deles, dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 11 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas que aconteceram. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia andando com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: tu és o único que porventura, tendo estado em Jerusalém, ignoras tudo o que aconteceu nesses últimos dias? Ele lhe perguntou: quais coisas? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e então o crucificaram. Ora, nós estávamos esperando que fosse ele aquele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres das que convosco estavam nos surpreenderam, tendo ido pela madrugada ao túmulo, não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão os que disseram às mulheres, mas eles não o viram. Então lhes disse Jesus: ó ignorantes, ó tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discordaram por todos os profetas, expunha-lhes as escrituras ao seu respeito, constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou Jesus para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia, não nos queimava o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando ele pelo caminho nos expunhava as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 12 outros com eles, e os quais diziam: o Senhor ressuscitou.
Vamos orar. Pai, obrigado por essa porção da Bíblia. Obrigado por essa exposição, Deus. Obrigado, Deus, por tua bondade. Que o Senhor possa, Deus, falar aos nossos corações, não aquilo que nós desejaríamos ouvir, com os nossos corações que nos enganam, Senhor Deus, mas o que de fato é a tua vontade, é o teu querer, é aquilo que o Senhor quer para nós. Senhor, fale aos nossos corações, porque nós cremos na sua palavra. Nós cremos nas Escrituras Sagradas. Nós cremos no teu Espírito, Pai, que revela ela a nós. Nós cremos no Espírito profético, Deus, que dá direções espirituais aos nossos corações, que dá direções espirituais às nossas vidas, Senhor. Deus, que o Senhor possa fazer, Deus, um milagre nesse lugar. Porque aonde a tua palavra, Deus, é plantada, Deus, quando ela, Deus, nasce, Deus, ela multiplica, ela frutifica de forma milagrosa, porque era um poder divino e não dos homens. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa porção da Bíblia. Amém e amém. Amém, irmãos. Bem, esse texto, ele chegou ao meu coração essa semana. E essa semana foi um pouco confusa, um pouco difícil, mas de fato todo ano foi. Se você pergunta a muitos irmãos, como foi o seu ano? E até aqui parece que está enganchado, não é? E esse ano foi um ano dificílimo para muitos, está sendo um ano dificílimo para muitos, de forma geral, global, pessoal. Nós temos, quando lembramos os jornais, nós temos histórias, tragédias de guerras, de terrorismo. E eu vejo muitas pessoas que eram antes animadas, mas estão um pouco tendendo a ficar desanimadas. Eu vejo pessoas que eram bem solícitas em viver, e de repente eu as encontro, eu até me incluo nisso, meio que desesperançado, e com a fé abalada. Assim estavam esses dois discípulos. Assim estava Cleopas e seu amigo. Eles estavam fugindo de Jerusalém. Estavam a caminho de Emaús, porque há 3 dias atrás, a esperança deles morreu. Eles certamente viram Cristo sendo preso. Eles certamente viram Cristo sendo açoitado. Eles certamente viram Jesus sendo esbofeteado, gente. Os romanos pegavam as espadas e batiam em Jesus com o cabo, e Jesus cuspia literalmente os dentes. Jesus foi espancado. Jesus foi moído. Eles viram toda aquela cena. Eles viram Jesus carregando o madeiro sem forças. Eles viram Jesus estar naquela cruz. Eles viram Jesus expirar. Eles viram as pessoas tirar o seu corpo. Eles viram eles viram sepultar Jesus. E aí a Bíblia diz que eles estavam ao 3º dia fugindo de Jerusalém. Mas é interessante que nesse 3º dia era o dia mais importante do mundo. Esse 3º dia era o dia mais incrível de todo o calendário humano, porque foi exatamente nesse 3º dia que acontece o maior evento da história. E que evento é esse, pastor? A ressurreição de Jesus. O domingo de ressurreição, no pleno dia que firmou a maior das nossas esperanças. 2 discípulos tinham desistido de tudo. 2 discípulos tinham desistido do apostolado, do discipulado, desistiram da vida, completamente desanimados, tristes com suas vidas acabadas por causa da morte de Cristo. Eles acreditavam que de alguma forma Roma tinha vencido. Eles acreditavam que o Sinédrio, os judeus tinham vencido, que Satanás e o reino das trevas tinham vencido. Eles estavam caminhando para longe de Jerusalém, 11 quilômetros a pé, por um caminho de desesperança.
Até que Jesus aparece e muda todas as coisas de lugar. Diga assim para o seu irmão: é até que Jesus apareça. Aleluia! Eu quero falar sobre 4 coisas que Jesus faz para te tirar do caminho da desesperança. Primeira, isso é muito importante, Ele te acha. Por que isso é importante, pastor? Porque não é você que acha Ele, é Ele quem te acha. Você continua o seu caminho, continua a sua vida e de repente, Ele toca em você e começa a trilhar esse caminho de desesperança com você. Ele te acha, Ele te vê, Jesus vai te achar. Eu não sei qual desesperança você está vivendo. Eu não sei qual, sabe, talvez é um marido, talvez é um marido que não tenha jeito, e você já falou para Deus, essa pessoa não tem jeito. Talvez é um filho que foi desfilar no carnaval, e você sabe que isso não é certo, e você ora para que esse filho se converta, e você diz, não, parece que não tem esperança. Talvez você chegou aqui trilhando o caminho de desesperança, parece que em 2024 não há sonhos, e isso de fato é verdade, até que Ele te ache. Até que Ele te ache. Jesus, para aqueles que não sabem, tem um nome no Velho Testamento, e esse nome é El Roi. Repita comigo: El Roi, que significa o Deus que me vê. Repita comigo: El Roi, o Deus que me vê. E quando é que aparece esse nome na Bíblia, pastor? Lá em Gênesis, quando Agar e Ismael são expulsos de perto de Abraão, a Bíblia diz que eles vão para o deserto de Berseba e se perdem lá. E a água acaba, então Agar pega a sua criança, coloca debaixo de um arbusto, e a Bíblia diz que ele se distancia de um tiro de arco para não ver o seu filho morrer de sede. E de repente o menino começa a estar com sede, o menino começa a gritar e chorar. E a Bíblia diz muito clara que Jesus é o Roi. Diz Agar: por que a criança chora? Eu ouvi a criança. Eu ouvi o choro da criança, não temas. Eu tenho um projeto para ele. E quando ela abre os olhos, a Bíblia diz que há uma fonte gigantesca de água ao seu lado. Porque Deus viu, e a palavra é nessa expressão: Jesus é o El Roi, o Deus que me vê. O Deus que viu os discípulos naquela estrada é o mesmo Deus que viu Agar no deserto, é o mesmo que viu Agar naqueles caminhos errantes. Deus te vê. Você entende isso? Que Jesus é o Deus que te vê. E eu preciso abrir um parêntese aqui, irmãos, isso é importantíssimo. Agar estava clamando, gritando e chorando. Mas não foi esse grito nem esse choro que chamou a atenção de Deus. Deus ouviu o choro e o grito da criança. E por que será que Deus ouviu o choro daquela criança? Não é porque ela era especial em detrimento às outras, não, é porque ele era filho de Abraão. E Abraão era uma pessoa que Deus escolheu para estabelecer uma aliança. Deus não olha a todos, Deus ama a todos, mas não responde a todos.
Deus ama a todos de forma inquestionável, mas também posso falar que de forma inquestionável, Deus não responde a todos. Deus só funciona e só responde com base em aliança. Repita comigo essa palavra, aliança. E nós estamos na 7ª. Quais são, pastor? A aliança do Éden, depois a aliança de Noé, depois a aliança de Abraão, depois a aliança de Moisés, depois a aliança de Israel, depois a aliança de Davi, e depois a nossa aliança, a aliança que é o sangue de Jesus Cristo. Deus te ama, isso é inquestionável, mas Ele só se movimenta com base em aliança. Pastor, e o que é aliança? É um pacto, é um ajuste, é um acordo, é uma união harmoniosa de coisas completamente diferentes que comungam algo entre si. E eu te pergunto aqui nessa noite de hoje, como está a tua aliança com Deus? O teu pacto com Deus, o teu ajuste com Deus, a tua forma harmoniosa de seguir ao Senhor Jesus. Sabe, se você não tem um pacto com Deus, eu escrevi isso aqui, eu te aconselho a abandonar a tua vida de solteirice espiritual, onde você não precisa dar satisfação a ninguém, e se proteger numa aliança matrimonial que se chama Cristo e a igreja. Por que isso é importante, pastor? Para que o El Roi te ache. Para que o El Roi te ache. Salmo 33, 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre apenas aqueles que o temem, sobre os que esperam na sua poderosa misericórdia. Irmão, Deus te acha, seja na estrada da desesperança, seja no deserto errante, Ele te vê. Ajuste a aliança. Eu me lembro que quando eu era adolescente, tinha uma moda. Eu me converti com 9 anos, então desde pequenininho eu sou da igreja do Senhor. E quando a gente se convertia, vamos ver quem é velho aqui, né? Nós comprávamos um anel, né? Naquela época tudo era pecado, né, mãe? Mas a gente comprava um anel e tinha que ter um anel no nome de Jesus. Mãe comprou um, viu? Me estou lembrando agora. Né? E aí a gente colocava um anel no dedo anelar, do dedo meio, quer dizer. Né? A gente saía para os eventos de jovens com esse dedo, com essa aliança, com esse anel de Jesus. E as pessoas já sabiam que a gente era crente por causa do anel. Naquela época, né? Há quantos anos atrás? Nem sei mais. Ali era uma forma de a gente expressar na nossa adolescência que a gente tinha que olhar para o mundo e dizer não. Ali era uma forma que a gente tinha de olhar para o mundo e dizer assim, eu pertenço a Jesus. Deus te acha na estrada da desesperança, Deus te acha no deserto errante, Ele te vê. E a palavra para você é ajuste a aliança. Levante a mão assim para mim. Ajuste a aliança. Ajuste a aliança. Primeira coisa que Deus faz quando nós andamos errantes, em desesperança, Ele nos acha. Se você está aqui hoje é porque Deus já te achou. Deus já te achou. Segunda coisa que Ele faz, é uma das melhores coisas do mundo, Ele te escuta. Ele te escuta. No caminho da desesperança, os 2 discípulos só faziam falar e discutir, ainda chegam para Jesus ressurreto e dizem, tu és o único. Parece que tu és o único que não entende o que aconteceu nesses últimos dias. E Jesus faz o quê? Ele dá mola. Não. Contem vocês, falem vocês, desabafem vocês, coloquem para fora vocês. Ei, Deus quer ouvir a sua voz, Deus quer ouvir a sua oração, Deus quer ouvir a sua lamentação, Deus quer ouvir a sua reclamação. Por quê, pastor?
Porque Hebreus 8 diz que ele é o sumo sacerdote perfeito. O que significa isso, pastor? É porque nós temos um Deus que em forma humana, ele sofreu os nossos sofrimentos. Ele sofreu roubo, sofreu perca, sofreu lutos, sofreu injustiça, sofreu violência, sofreu traição. Tudo que você possa sofrer de mais ruim, Jesus sofreu. Então quando Ele te ouve, não é porque Deus está longe de você, Ele quer te ouvir porque Ele partilha do mesmo sofrimento e da mesma dor que você carrega, da mesma aflição que você carrega. Ele gosta de te ouvir. Várias vezes aparece na Bíblia, por exemplo, quando Adão chegava, ele pedia para que Adão contasse a respeito do seu dia, mas a Bíblia diz que Deus é onipotente, Ele sabe todas as coisas, mas Ele queria ouvir a boca de Adão. Por onde estavas, Adão? Deus sabia por onde ele estava. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus quer te ouvir. Sabe por que isso é importante, irmãos? Porque eu conheço muita gente da igreja que quando pega o ouvido do pastor, o ouvido de uma irmã, fala, não é? E aí, geralmente eu faço essa pergunta: irmã, já orou hoje? Não. Precisava desabafar. Mas não é conosco. Até pode ser conosco. Mas depois que você fala e desabafa com Ele, eu não posso substituir o ouvido de Deus. Deus não me criou para isso. Deus quer que você fale com Ele. Fale com Ele. Diga assim para o seu irmão: fale com Ele, Ele quer te ouvir. Salmo 120, versículo 1, o salmista diz: ei, na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Terceira coisa que Ele faz para te tirar desse caminho de desesperança: Ele te exorta e te ensina com a verdade. A verdade liberta. A verdade transforma. A verdade nos faz viver um caminho de esperança. Os discípulos conheciam as Escrituras, eles narraram a Escritura para Jesus. Eles tinham evidências claras: um túmulo vazio, um túmulo aberto, mulheres que viram anjos, Pedro que testemunhou que as mulheres viam, mas ainda assim eles não conseguiam ver o óbvio: Jesus ressuscitou. E por que isso é importante, pastor? Porque a verdade, ela é única. Ei, a verdade não se pode ver com os olhos. A verdade não se pode ver com o coração. A verdade é a pura palavra de Deus, mesmo que tudo em sua volta diga não. Quer exemplo bíblico? Quando Deus visita Gideão, ele está escondido, covarde, fugindo dos seus inimigos. E a primeira palavra de Deus a respeito de Gideão é: corajoso varão. Ele estava acovardado, mas a palavra de Deus para ele é: você é corajoso. Você não se vê, mas é. Não parece, mas é. Ninguém vê, mas é. E quando Deus levanta Gideão, ele se torna um dos principais juízes, encorajados pela presença de Deus, e liberta Israel. Quando Deus mostra a Saulo que ele não estava defendendo a fé, mas assim a perseguindo, ele cai sobre o chão. Quando Deus visita Saulo no caminho de Damasco, diz assim: Saulo, por que me persegues? Ele cai ao chão. Ele estava pensando que estava defendendo o Senhor, com unhas e dentes, e de repente descobre que estava perseguindo a igreja. A verdade liberta, e o que importa não é a sua verdade, não é a verdade que os seus olhos veem, que o seu coração sente. É a verdade absoluta do que Deus tem para você.
Porque se depender de nós, se depender dessa carne, se depender desse coração, se depender desses olhos, como os judeus, por ciúme, por medo, por inveja, por egoísmo, não sei o porquê, nós crucificaríamos a verdade na cruz. Sabe o que Jesus diz para eles nesse caminho de desesperança? Eles confrontam eles exortam, eles ensinam com a verdade. Versículo 25, Jesus diz: como vocês custam a entender? Como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer essas coisas para que pudesse entrar em sua glória? Como você custa a entender, irmãos? Eu coloquei algumas verdades que me ajudam muito em meus caminhos de desesperança, que às vezes tento trilhar, mas ele sempre me acha. Primeira verdade, eu quero que você repita comigo: Deus nunca perde. Eu falo tanto isso, irmão, que parece que é uma frasinha. Tudo da minha vida é isso: Deus nunca perde. Deus nunca perde. Deus nunca perde. Salmo 33, versículo 11. Os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos de seu coração se estabelecem por todas as gerações. Repita comigo: Deus nunca perde. Segunda verdade: Jesus ressuscitou. Repita comigo: Jesus ressuscitou. Pastor, por que isso é importante? Irmãos, ressurreição é a base de toda a nossa fé. Ressurreição é a base de toda a nossa esperança. Não há cristianismo se Cristo não tivesse ressuscitado. A ressurreição de fato é a parte mais importante, historicamente falando, a respeito da nossa fé. Se desacreditar que Cristo não ressuscitou, todo o cristianismo acabaria. Vocês acham que eles não tentaram? Quando nós estudamos a história da igreja, por diversas vezes, diversos teólogos, diversos homens tentaram de toda forma desacreditar que Cristo de fato ressuscitou. Alguns diziam: não, ele simplesmente não morreu. Mas quando nós estudamos a história da crucificação, nós vimos que a crucificação era uma execução pública. E publicamente, alguém que estava preso, perfurado, transpassado, estava de fato morto, porque era verificado isso. Alguns disseram assim: não, ele foi enterrado em túmulo errado. Só que primeiro houve uma autorização judicial, segundo houve uma autorização romana para que soldados acompanhassem o corpo durante todo o trajeto até ficar em guarda na porta do túmulo de Cristo. E não tem como. Outros dizem que a ressurreição de fato é só um mito, que ele não ressuscitou, mas aí entra numa controversa situação histórica, porque depois de ressurreto, Jesus apareceu a centenas de pessoas diferentes, em lugares completamente diferentes. Ele apareceu às Marias, a Pedro, aos discípulos de Emaús, aos apóstolos com e sem Tomé, aos apóstolos dentro do barco, fora do barco, a 500 pessoas de frente dele durante sua ascensão. Ele se apareceu a Estevão, a Paulo, a tantas outras pessoas. Então, de fato, Jesus ressuscitou. Quando Pentecostes vem, irmão, quando Pedro sai daquela situação de glória, a primeira coisa que ele diz aos judeus é: ei, Deus ressuscitou a quem vocês mataram. E foi aí que começou o grande rebuliço do cristianismo. O que Roma fez? Ei, para que acabe com o cristianismo, apenas precisamos de um corpo.
com as mãos furadas, com os pés furados e com o peito transpassado. A história diz que Roma procurou por todo canto esse corpo, mas não achou. Não achou. E se ele ressuscitou, Roma perdeu. Se ele ressuscitou, o Sinédrio perdeu, Satanás perdeu. Nossa esperança não morre, porque viva está. Diga assim comigo, ele ressuscitou. E por que isso é importante, pastor? Porque a Bíblia diz que o nosso fim vai ser como o dele. Isso significa que nós morreremos como ele morreu, mas nós ressuscitaremos como ele ressuscitou. Olha que versículo lindo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios e diz assim: eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados. Tira essa palavra transformados e coloca ressuscitados, porque transformados é uma versão plus da ressurreição. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos durante a trombeta, também seremos transformados. Diga assim comigo, ele ressuscitou. Acabou todos os seus problemas. Acabou todas as suas desesperanças. Acabou tudo, irmãos, tudo. Sabe o que é você saber que daqui a um pouquinho nós estaremos não como a alma, como o Espiritismo prega, aquela coisa doida, não, em carne. É a nossa carne que ele vai pegar do pó e vai transformar em um corpo glorificado à semelhança dele. Porque Jesus ressuscitou, é isso que nós ganhamos com a palavra ressurreição. Ou vocês acham que quando aqueles mártires que estavam perseguidos, que entregavam as suas vidas para a morte, entregavam apenas porque eram bobos? Não, porque eles sabiam que mais na frente ressuscitariam com os corpos semelhantes ao de Cristo Jesus. Com toda lágrima enxugada, com todo grito acalmado, com toda dor arrancada e colocada na cruz, que um dia foi, agora que não é mais. Quer saber como é, por que ele ressuscitou, por que é importante? Porque depois de tudo isso vai se cumprir o texto que diz assim: nem olhos viram. Presta atenção nesse texto. Nem olhos viram, nem ouvidos. Isso é Deus falando, irmãos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais nenhuma mente imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Repita comigo assim: é incrível demais. Demais. Sabe outra verdade que eu falo direto para me tirar de caminhos de desesperança? É que o fim está muito próximo. Eu nutro, não de forma ignorante, mas de forma coesa, com tudo que está acontecendo, com as profecias, com o que o Espírito Santo grita, que Ele está voltando e não falta mais nada.
se ele voltar amanhã? Aleluia. Glória a Deus. Corpos transformados. O amado das nossas almas, olhando para nós, dizendo: vinde, entrai para o gozo que foi preparado para vocês. Entrai. E aí toda a sua desesperança que um dia teve, não tem mais, ela acaba em um piscar de olhos, porque ele disse: eu vou vos preparar lugar, mas eu volto. Ei, e ele está à porta. Ele está à porta. Por isso Isaías 55 fala: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem para Ele enquanto Ele está perto, porque Ele está à porta. A glória do Criador está à porta. Essas são 3 verdades que eu sempre uso. Primeiro, Deus nunca perde. Segundo, Jesus ressuscitou. Terceiro, Ele está voltando. Entrando dentro do contexto da palavra, Deus primeiro te vê, segundo Ele te escuta, terceiro Ele te exorta e te ensina com a verdadeira verdade. Quarta e última coisa que Ele faz: Ele entra na tua casa, Ele ceia com você e Ele te liberta de toda a desesperança da sua vida. O que acontece no texto, pastor? Os discípulos estão conversando com Jesus, quando chega ao fim dos 11 quilômetros a pé. Os gordinhos digam amém. 11 quilômetros a pé. Glória, treino pago, hashtag treino pago. E aí Jesus faz o quê? Vamos embora, vocês ficam aí. Embora. E aí a Bíblia diz que os discípulos, eles insistem: não vão embora, por favor, não vá embora, fique conosco, fique conosco, não vá embora, irmãos. Esse quarto momento, Jesus entra na sua casa, Jesus ceia com você, mas é você quem tem que insistir para Ele entrar na sua vida. É você quem tem que insistir para Ele entrar na sua casa. É você quem tem que insistir: não vai, não passa de mim, fica aqui, entra aqui, permanece aqui. Essa é a única coisa que você tem que fazer: não deixar Jesus passar pela sua vida. Não deixe Jesus passar pela sua vida. Pastor, e como é que eu faço isso? Insistindo. Vem na minha casa, entra na minha família, vem ficar com a minha vida, vem, eu quero fazer um pacto contigo, eu quero fazer uma aliança, eu quero cear contigo. Ceia é aliança. Eu quero cear contigo, eu quero fazer um pacto contigo. Eu preciso que você esteja na minha casa. A Bíblia diz no versículo 20 e 29, na NVI: eles insistiram muito: fique conosco. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Você não pode deixar Jesus passar. Você precisa fazer o que aqueles discípulos fizeram: eu te quero em minha vida, não de forma abstrata, não proferindo algo que não é verdadeiro. Eu te quero, eu quero uma aliança contigo, eu quero cear contigo, eu quero participar da nova aliança. Irmãos, quando isso acontece, tudo à sua volta muda. Tudo à sua volta muda. A Bíblia diz que quando Jesus estava no seio deles, tomou o pão, ele parte, ele dá graças.
E a Bíblia diz que os seus olhos são abertos. E eles veem que Cristo não está morto, Ele ressuscitou. E eles começam a dizer, quando Ele falava, não queimava o nosso coração? Quando Ele falava, por acaso nosso coração não ardia? E no versículo 33, a Bíblia diz que eles imediatamente, ainda de noite, gente, de noite, imediatamente, eles voltam para Jerusalém. E assim que encontram a turmaiada da desesperança, eles dizem, vimos o Senhor, Ele ressuscitou. Diga amém. Eu quero dar um breve resumo de tudo isso. Talvez você chegou aqui num caminho de desesperança. A primeira coisa que Jesus vai fazer na tua vida é te achar. Ele vai te achar. Ele vai te achar. Ele é o El Roi, o Deus que te vê. Segunda, Ele quer te escutar, porque Ele é o sacerdote perfeito. Terceiro, Ele quer te ensinar e te exortar a respeito da verdade de Deus, para que você seja livre. Quarto, Ele quer entrar na tua casa e cear com você. O que você tem que fazer é a única coisa: você não pode deixar Jesus passar. Você não pode deixar Jesus passar. Fica de pé em nome de Jesus. Quando eu estava orando hoje, no Espírito, Deus falou algo muito forte. E principalmente para você que é membro do Remi. Deus falou algo que deu uma dorzinha, viu, irmão? Mas foi violento. Ele disse: eu não estou achando lar nas casas dos meus filhos. A unção sobre esse lugar vem, mas quando chega em suas casas se apaga. E a palavra para deixar Jesus passar. E eu ontem eu acordei de manhã com vontade de cear, que eu nunca comprei logo um pão de ceia. A primeira coisa que eu fiz foi, amor, com vontade de cear, amor, vamos cear aqui nós dois. E Deus, Ele tem me dado um espírito profético para entender as coisas que Deus quer. Eu entendi que não significava que eu, na minha carne, na minha humanidade, desejava cear, mas era a vontade do Espírito Santo de cear com você na sua casa. Já pensou, Jesus dizendo: eu queria tanto cear, mas não me chamaram? Jesus, Ele é algo educado, gente. Eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. O diabo entra assim, ó. O diabo entra derrubando, o diabo entra arrancando, o diabo entra destruindo. Mas Jesus, para entrar, você precisa dizer: pode entrar, Senhor. Seja bem-vindo. Então eu quero falar para você, principalmente membro do Remi. Essa palavra é para nós. Deus quer entrar em nossas casas, em nossas famílias, em nossos lares, com alianças, com pactos. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Eu quero que você convide Ele
Eu quero que você ore. Ele está aqui para te escutar, irmãos. Se você está aqui, primeiro, Ele já te viu. Segundo, Ele está aqui para te escutar. Te escutar, ore a Ele agora. Ore na sua individualidade. Ore. Feche os olhos, ore. Apenas ore. Apenas ore. Fale com Ele. Ele está aqui, fale com Ele. Ele está aqui. Quem é esse que vem nos abraçando? Baixa um pouquinho, volta. Bem baixinho. Quem é esse que vem? Ore ao Senhor. Eu não quero que você cante, não. Eu quero que você ore. Ei. Ele te vê, irmão. Ele te vê. Ele te vê. Oh, aleluia, Ele te vê. Ele te vê. Ele quer te ouvir, Ele quer te escutar. Mas também Ele quer te ensinar as verdades que vão te libertar das prisões que você vive, das cadeias que você vive, das angústias que você vive. Ele quer te mostrar a verdade. Ele quer entrar na sua casa. Ele quer cear com você. Ele quer cear com você. Ele quer estar contigo. Ele quer fazer um pacto, uma aliança. Está na hora de você se render a Ele. Está na hora de você se render a Ele. E dizer: Deus, a minha vida pertence a Ti, Deus. Eu quero abandonar os meus pecados, Deus. Eu quero abandonar as minhas práticas, Deus. Eu quero que você tenha um altar na minha casa, na minha vida, na minha família. Ei, cara, se você fizer isso, a sua vida vai mudar. Você vai conseguir ver o Cristo ressurreto, a esperança que não morre. A esperança que não morre, a esperança que diz lá no Mateus 28, ei, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Faça sua oração. Faça sua oração. Convide-o Ele. Deus, em nome de Jesus, me dará força. Nos dará a virtude, nos dará o poder, nos dará a unção, nos dará a graça. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Aqueles que quiserem convidar Jesus para entrar em suas casas, eu quero te desafiar a fazer isso. Você vai sair da igreja, você vai comprar um pão. Se tiver pão, bom pão, não é bonito, né? Você vai comprar um pão. Você vai comprar um vinho. Quando chegar na sua casa, você vai preparar a mesa. O suco de uva, né? Suco de uva em nome de Jesus. Você vai preparar a mesa. E você vai fazer a oração mais sincera que você já fez em toda a sua vida. Deus, vem entrar na minha casa. Vem entrar na minha família. Eu quero fazer um pacto com o Senhor. E você vai pegar o pão e dizer: eu quero fazer um pacto porque um dia tu desse a tua vida por mim. Desse o teu corpo por mim. Tu desse o teu sangue por mim. E em família, os que puderem, vocês vão convidar Jesus. Ah, pastor, mas Jesus já está. Não, Jesus disse que não está com tanta liberdade assim. É por isso que você está aqui ouvindo essa palavra. Isso eu me incluo. Né, amor? Isso eu me incluo.
Isso eu me incluo, o pastor também. Todo mundo é a bênção para todo mundo, a palavra para todo mundo. E você vai consagrar o pão, irmão, só essa vez eu vou deixar que todo mundo sei, você, sua esposa, seu filho, sua criança. E você vai consagrar assim, Deus, isso aqui é um pão. Está escrito lá em 1 Coríntios 11, para até anotar o capítulo, para ler em casa, se quiser. 1 Coríntios 11, que fala da Santa Ceia. E diz assim, Deus, porque recebi do Senhor que também, Paulo dizendo, né? Eu recebi do Senhor que também foi me ensinado, que Cristo na noite que foi traído, a noite mais terrível da sua vida, onde ele foi vendido por moedas de prata para ser morto, pela pessoa que traiu ele com um beijo, Judas Iscariotes. Na noite em que foi traído, ele tomou o pão, ele disse, graças te dou, tomai e comei. Isso é o meu corpo, Jesus falando, que foi partido, moído e dado por vocês. E você, eu consagro esse pão que seja o corpo de Cristo da sua forma simples. Jesus, Ele está aqui para te escutar. Não precisa ser eloquente, bonito, não, precisa ser sincero. E você vai comprar o pão, vai comprar o vinho, vai montar a mesa e vai dizer, Jesus, senta aqui nessa cadeira agora, mesmo que seja a forma meu meninice, mas Deus está aqui para te escutar. Eu quero fazer um pacto com o Senhor. Eu quero te dar a minha vida pela tua. E você ora e você participa do pão. Acabou. A igreja também é a casa do pastor, né? Vamos. E nós não vamos deixar Jesus passar. Isso é um ato profético, se chama ato profético. E nós vamos pegar. Nós vamos orar e dizer, Jesus, te convidamos a entrar na nossa casa, entrar na nossa família, nas nossas vidas. Fazemos um pacto com o Senhor de te servir, custe o que custar. Em nome de Jesus. Amém. E aí você come o pão da sua família. O pão é a força, tá, gente? A carne de Jesus é a força. O sangue é a aliança. Preste atenção no que eu falei. Deus só funciona com aliança. Deus só funciona com aliança. E isso aqui é aliança. Ele diz, tomai e bebei. Essa é a aliança do meu sangue, que é dado em favor de vós. E você pode orar com a sua família, mais ou menos desse jeito. Deus, eu quero me aliançar com o Senhor. Aliançar essa casa, aliançar, Deus, essa igreja, Senhor. Aliançar minha residência, aliançar todas as pessoas da minha volta, Senhor Deus, em Ti, Senhor. Na aliança do Teu sangue poderoso, genuíno, daquele que um dia morreu, mas ressuscitou, que é uma esperança viva, em nome de Jesus. E você vai cear com a sua família nesse dia de hoje. Você não pode, Jesus, deixar Jesus passar. Vamos terminar essa canção, esse momento com a canção. E eu quero que você ore. Diga, Deus me dá força. Porque quando isso acontecer, ao partir do pão, seus olhos vão se abrir. Eu creio nisso, seus olhos vão se abrir. Seus olhos vão se abrir. Deus vai arrancar de você o que Ele não quer. Deus vai te dar coisas. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio. Bota a letra, volta. Ensinar em amor. Ele é tão manso.